Aquele friozinho na barriga, por ser a primeira vez, por ser algo novo. Eu, M, artisticamente conhecida como Afro Queer do Centro-Oeste, a 007, travesti do Pantanal, bunda, peito e muita inteligência. Nesse podcast, a gente vai falar sobre diversos assuntos. Não é porque eu sou uma pessoa trans que a gente vai falar só de transgeneridade. Tudo bem? E a gente também vai trazer muitas vozes potentes aqui do nosso MS, Mato Grosso do Sul. Contrariando o eixo Rio-São Paulo, a gente vai ecoar vozes, trabalhos, potências de pessoas, artistas, comunicadores, pessoas da política, enfim. Muitas pessoas que merecem e devem ter as suas vozes, as suas lutas e causas ecoadas. Hoje nós estamos aqui com a Mafê, influenciadora digital e uma ótima, uma super comunicadora. Mafê, se apresente pra gente, por favor. Oi, muito prazer de estar aqui inaugurando esse projeto. Eu fico muito feliz com a sua voz, com a sua potência. Meu nome é Maria Fernanda Cabral. Eu sou influenciadora, comunicadora, formadora de opinião. E eu trabalho com a internet desde 2022. Eu estou na internet desde 2022. E eu falo sobre a minha vida. E eu cresci na internet, assim, as pessoas me viram evoluir pela internet e eu gosto de como é um espaço, assim, pessoal e do meu trabalho também. E é isso. Você transicionou na internet também. Sim, os meus seguidores acompanharam todo o meu processo de transição, eu acho isso muito legal. Que traz essa questão também de proximidade também, né? Das pessoas te conhecerem. Sim, assim. eu acho muito legal que quando eu encontro pessoas na rua, assim, no shopping, quando eu saio, ou então quando eu abro live, eu acho muito legal como eu consigo ter uma proximidade, assim, com os meus seguidores. Eu sinto uma intimidade, porque eles me acompanharam, assim, nesse processo todo, sabe? Sim. Outra coisa. O que você acha que diferencia o seu trabalho na internet e o êxito que você tem, o alcance que você tem de alguma forma em relação ao seu trabalho? Eu acho que o êxito que eu tenho, as visualizações orgânicas e isso de eu conquistar o público, eu acho que vem desse lugar de intimidade mesmo. Eu acho que eu consigo mostrar quem eu sou, formar opiniões e, além disso tudo, também me descontrair, sabe? Tipo, eu não falo só sobre a minha vivência enquanto uma mulher trans, eu trato sobre diversos assuntos e as pessoas se identificam comigo de diversas maneiras diferentes. E eu sempre fui muito autêntica, sabe? Sempre quando eu tive que eu precisei dar uma opinião, por mais que ela fosse polêmica ou que eu soubesse que as pessoas não fossem gostar de alguma maneira, eu sempre fiz o meu, sabe? Eu sempre fiz e falei do jeito que eu quis falar. E quando eu precisei me desculpar, eu também me desculpei. Eu acho que eu sou muito verdadeira, sabe? Eu acho que é isso que alcança o público, talvez. A sua verdade. Você acha que pessoas autênticas, elas carregam um peso de serem autênticas, assim, de não ter a obrigação de agradar todas as pessoas? Com certeza. Eu acho que você ser autêntico no mundo de hoje, no mundo das referências, no mundo da internet, no mundo da informação de 5 em 5 minutos é muito difícil. Sim. E na verdade, eu acho que é impossível você ser 100% autêntico. Eu acho que a gente sempre é perpassado, assim, por influência de outras pessoas, das coisas que a gente assiste, do meio que a gente tá. Só que você tentar viver pela sua verdade implica em muitas coisas que você... implica em muitos confortos que você teria caso você não fosse. Caso você seguisse uma linha, assim, que as pessoas quisessem que você seguisse, sabe? Eu acho que é difícil ser autêntico. E aí você falando dessa autenticidade, me vem muito também esse lugar de que o que a gente teria se a gente tivesse abrido mão de nós mesmas, né? Se a Mafê não tivesse nascido, tudo que você poderia ter vivido e vivenciado de uma outra forma no mundo que talvez te proporcionaria mais segurança, né? Porque a gente sabe das estatísticas contra os corpos de pessoas trans e travestis no mundo, mas ainda assim a gente tem uma força que faz com que a gente viva a nossa transgeneridade. Mas o que você pensa assim, sobre essa questão de lutar para ser você mesma e, ao mesmo tempo, abdicar de muita coisa do mundo? Eu acho que se a Mafê não existisse, eu não existiria. Eu acho que não teria vivência, não teria experiência, não teria nada. Eu acho que teria só... Se eu estivesse aqui, seria um poço de tristeza, seria um poço de nada, um poço de alguma coisa e de alguma vivência que não é a minha e que eu não tô nem um pouco interessada em viver, sabe? Eu acho que, claro, sendo uma mulher trans e carregando o peso que eu carrego, falando sobre isso nas redes sociais e
expondo a minha opinião e defendendo as pessoas que se identificam e que têm uma vida e uma história parecida com a minha, representando outras mulheres trans, eu carrego um peso e eu carrego uma série de consequências que eu não teria caso eu não expusesse essas coisas. Só que eu acho que não valeria nem a pena. Eu acho que não teria felicidade, não teria sentido, não seria eu. Eu acho que a coisa que mais me move a continuar aqui é ser eu. Eu acho que se não fosse eu, não seria nada, assim. Você acha que um homem cis conseguiria viver 3 dias na nossa pele? Não, nunca, 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 nunca. É muito fácil pra um homem cis se mascarar nos comentários de uma publicação, tipo aquela publicação que eu fiz sobre aquele energúmeno daquele Nicolas Ferreira, quando aconteceu aquela situação contigo lá. É muito fácil e muito conveniente pra um cara cis. Assim como tudo na vida dele é muito conveniente, sempre foi muito conveniente, um cara cis hétero, é muito conveniente pra ele se mascarar num perfil aleatório nas redes sociais e ir lá tacar transfobia na gente. Eles são fracos, sabe? E eu acho que eu não sinto medo dessas pessoas porque eu só consigo ver um lugar de fraqueza, sabe? Eu só consigo ver um escudo invisível que eles tentam provar pra gente que existe, sabe, essa segurança de nos atacarem, de serem covardes dessa forma. Eu acho que é sobre isso. Muitas das vezes que eu recebi diversos ataques, assim, e comentários também, vem muito nesse lugar, assim, às vezes eu tava num lugar e vinha uma notificação, e aí eu ia, né, pesquisar, saber quem que era, o que que era, e aí eram perfis, né, onde o rosto não era daquelas pessoas, eram, né, coisa de futebol, coisa de bandeira do Brasil, algo do tipo. E eu falo, poxa, olha o meu tamanho. Eu tenho tanta coragem e orgulho de ser quem eu sou. E essas pessoas que estão aqui me atacando, elas não têm a capacidade e nem a autoestima. Elas não são, elas têm medo da gente porque a gente e a gente fala, e a gente grita, e a gente posta, entendeu? É aí que vem esse lugar de atacar, é daí que vem essa raiva dessas pessoas, sabe? De alguma forma, parece que nós somos tudo aquilo que essas pessoas queriam ser, só que elas não conseguem. Toda essa coragem que elas não têm. Toda essa coragem que esses caras não têm, simplesmente. E aí parece que vive nesse manual, né? O que é ser homem? O que é ser um homem cis? É vestir azul, é jogar futebol, é falar mal de mulher, porque eles não gostam, de fato, do que é feminino. Eles veneram o que é masculino. Dentro dessa rede deles, eles se consomem. Né? O futebol é um dos maiores exemplos, e um exemplo muito claro disso. O futebol masculino, né? Eles se consomem, eles se pagam, eles se seguem, eles se colocam no topo. Eles vibram um pelo outro. E eu acredito que falta muito disso nas nossas vivências, enquanto travestis, enquanto mulheres trans, né? Porque é muito mais interessante que a gente esteja brigando, inclusive, do que unidas. Porque unidas a gente pode muito mais. A gente deve ocupar diversos espaços, mas isso só vai acontecer se a gente se unir. Se a gente olhar uma pra outra e ver, tipo, eu vejo a potência em você. Esses caras falam isso e falam com tanta naturalidade porque eles são. Pode ter sexualidade, pode ser hétero, mas eles são homoafetivos, né? Sim. Eles gostam de homens, eles Sim. veneram homens, eles não amam mulheres, eles não estão nem aí pra pautas e pra sentimentos femininos, sabe? Isso eles usam as mulheres. Ou se não, quando eles respeitam, são a mãe deles, a relação de posse. As mulheres deles, a irmã dele. Então é sempre essa relação de posse. O que é meu, eu protejo, mas o que é da outra pessoa, eu não protejo, eu dou em cima, eu cometo assédio contra essas mulheres, ou o que é feminino eu diminuo, né? Então, assim, é muito complexo olhar isso, mas que eu acho que é muito interessante que a gente entenda quais são esses mecanismos e que a gente não reproduza isso, sabe? E o problema das redes sociais é como isso afeta crianças, né? Eu acho que muitos dos... Eu não recebo muita transfobia quando o meu vídeo não sai da bolha, sabe? Tipo, eu tenho um número específico de seguidores, de engajamento, só que quando o vídeo sai da bolha, como foi o exemplo do seu vídeo, essas pessoas começam a me atacar. E é tipo assim, eu acho que tem muita criança, uns 50%, 60% é criança, sabe? E é muito doido como você começa a ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de ódio na internet e normalizar hoje em dia tão cedo por conta da internet, sabe? Você se sentir no direito de fazer esse tipo de comentário pra outra pessoa. Não que isso me afete, mas tipo, você se sentir no direito de ter essa posição de odiar outra pessoa com essa idade
é muito complicado, é muito doido, assim, a experiência de estar na internet e ver essas coisas de perto, assim, sabe? Porque às vezes a gente fica tanto numa bolha de pessoas que nos amam, nos respeitam, daí sai e fica, sabe, parece que é mentira, assim, às vezes. É muito doido. Você acha que essa geração que tá vindo, inclusive, ela tá mais aberta pro mundo, pras questões de gênero, pras questões raciais, para questões... Não, eu acho que essa nova geração não tá aberta para essas questões. Eu acho que não só falando de Brasil, falando de mundo, né? Como a gente não pode, não dá para ser tão Ingênua? ingênua desse jeito, porque eu acho que ideias assim de transfobia e de preconceito e essa ideia que vem de um conservadorismo vem crescendo no mundo todo. Tipo, quando a gente fala de política, quando a gente fala de internet, quando a gente fala de meio de convivência, de valores, isso vem crescendo no mundo todo. E isso afeta muito as crianças, e principalmente as crianças, porque é o momento que você está começando a construir, né, aquilo que é valoroso para você, e aí é muito fácil de você entrar na cabeça de uma criança que não tem acesso tipo, a conteúdos, a situações que a gente tem acesso, sabe? Então, não acho que essa geração esteja mais aberta para falar sobre preconceito, sobre a gente, sobre tudo isso. Eu acho bem o contrário, na real. Eu sou muito esperançosa, assim, eu sou sonhadora, né? E eu vejo que da minha geração, né? E sendo uma professora que tá na escola e tudo mais, eu vejo uma grande diferença, assim. Uma grande diferença. Mas ainda assim, acredito muito que tenha, né? Essas pessoas conservadoras, essas crianças que vêm dessas famílias conservadoras e acabam reproduzindo. Mais uma vez, uma teórica, né, de gênero, sexualidade, que estuda e pesquisa isso, fala assim: um dos maiores ódios deles, né, dos homens héteros, cis, que vivem e defendem essa ideia no mundo, é que eles entendem que o mundo nunca vai ser mais como antes. Como foi o mundo do pai, dos avós deles. O mundo mudou, assim, querendo ou não, eles aceitando ou não, né? E eles fazendo o inferno para que a nossa vida seja ainda mais difícil, o mundo mudou, né? Olha quantas possibilidades de gênero, olha quanto a nossa representação tem mudado, inclusive, né? Nas televisões, nos filmes, nas novelas. Assim, não é o ideal, né? A gente não caminhou pro ideal. Mas, de alguma forma, o que a gente tinha antes, e aí eu vou falar específico agora de travestilidade e de mulheres trans, eram sendo representadas, ou, no caso de família, programa de chacota, né, para virar piada para a família toda, ou em programa de caso de TV que falava sobre crimes, que falavam sobre prostituição, tráfico de drogas, tudo isso, né? E aí hoje em dia eu consigo ver outras representações de mulheres trans e travestis não ocupando esses lugares, sendo ouvidas, intelectuais, criadoras, diretoras de teatro, atrizes, né, no BBB mesmo, então assim, na música. Então é algo novo, mas é algo que mexe com as estruturas que o avô daquele cara, né, machista, transfóbico, não tinha a possibilidade de ver na televisão e se incomodar. Agora que vejam, que se incomodem. Mas é muito nesse gostinho. O mundo jamais vai ser como foi antes. Nós estamos aqui para mudar o mundo. Né? E eu costumo olhar para isso também e saindo dessa perspectiva, inclusive do curral, né? Porque colocam a gente num curral. Ai, você é travesti, você é uma mulher trans, você só tem que falar disso, você só tem que viver assim, porque o mercado vai fazer um produto para você consumir. Ai, se você é trans, você tem que comprar isso, isso e isso. Não é porque a galera evoluiu a tanto assim. Não. Existe um mercado capitalista que faz com que a gente consuma aquilo ali pra gente ser um pouco mais comercial, digamos assim, né? Mas é tentar olhar pra esse curral e falar: não, vocês podem definir nesse lugar, mas a gente é muito mais. A gente, né, brinca e flerta com muitas mais coisas. Porque, inclusive, nos diminui nesse sentido. Né, nos limita a isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual é a sua relação com os haters, com os fãs. O que você acha que faz com que você consiga lidar, né, com esses ataques ou lidar também com tanto amor, tanto carinho? Eu, antes da internet,
eu era uma pessoa muito mais calma, assim, sabe? E foi depois que eu comecei a me expor nas redes sociais que eu comecei a ter ansiedade. Eu sou diagnosticado hoje em dia com um transtorno de ansiedade generalizada. E era uma coisa tão bizarra que, tipo, até quando era muito bom, quando era uma chuva de coisa muito boa, ainda assim me deixava muito ansiosa. De um jeito bom, mas me deixava muito ansiosa, sabe? E aqui acabava me prejudicando e que eu tinha medo, sabe? De, tipo, me expor pra muitas pessoas. Eu sempre fui reservada antes de começar a trabalhar com isso e tudo mais. E, sendo bem sincera, no começo eu não sabia lidar com os haters. Eu ficava muito mal, muito mal. Eu não podia, assim, na minha cabeça ia conseguir construir uma imagem perfeita na internet que ninguém ganhasse hate, que eu não ganhasse hate, sabe? Só que isso não aconteceu. E quando aconteceu pela primeira vez, quando eu recebi hate pela primeira vez, mesmo sabendo que isso ia acontecer, que é impossível você se expor e não ter hate, por mais idiota que seja o hate, né? Eu fiquei muito mal, muito mal. E me afetava muito, sabe? Muitas das minhas decisões hoje em dia de não me expor tanto, por exemplo, no começo, eu trabalhava no mercado. E eu comecei fazendo vídeos sobre isso, inclusive, sobre trabalhar no mercado, sobre atender cliente insuportável no caixa do mercado, e contando as minhas histórias, metendo pau em todo mundo, era isso que eu fazia, né? E aí, eu gravava story, tipo assim, eu ficava 6 horas no mercado, mas na hora que eu tinha um tempinho de pegar o celular, eu gravava um story. Aconteceu alguma coisa, eu ia lá, gravava um story. Saía lá na rua, no ônibus, 10 horas da noite, ali pegava e gravava de tudo que tava acontecendo. E as pessoas achavam que elas podiam, tipo, falar sobre tudo da minha vida. E elas realmente podem, né? Porque eu tô expondo, você pode. Você tem, o comentário tá aberto, você fala o que você quiser, né? Sobre mim. Só que isso me deixava muito amedrontada, porque chegou num nível que, tipo, as pessoas achavam que tinham muita intimidade comigo. E me deixava sufocada. Já inventaram mentira. Eu já fui em uma festa uma vez, inventaram um monte de mentira sobre mim. Inventaram que eu tinha empurrado garçom, que eu tinha ficado brava porque não sabia meu nome. Era uma coisa muito doida, assim, que eu não conseguia lidar. E aí depois eu comecei a me expor menos. Eu exponho bastante da minha vida na internet, mas não tudo. Eu aprendi a separar, sabe? Tipo, Filtro, né? CNPJ do CPF. E é assim que eu lido, porque tem hates que, tipo, você sabe que vai tocar no teu íntimo. Que às vezes faz até sentido o hate, né? E aí, quando você não quer que as pessoas palpitem na tua vida, você não mostra. Então, eu comecei a não mostrar, é assim que eu lido. E os hates que eu recebo, os hates genéricos, tipo assim, eu geralmente sei que eu vou receber hate. Quando eu tô falando sobre algum assunto de transexualidade ou sobre algum assunto muito polêmico, eu sei que eu tô disposta a sofrer hate, só que eu já tô preparada pra aquele hate, entendeu? Eu já sei que eu vou ouvir aquilo tudo. Às vezes, tem dias que a gente tá mal, que aquilo mexe, né? Afeta, né? Mas aí no outro dia me dá ódio e esse ódio me motiva a fazer de novo. Ainda mais quando é um hate, tipo, de preconceito por eu ser uma mulher trans. Aquele ódio, eu transformo aquele ódio em motivação pra provocar mais. Pra eu conseguir mais espaço naquele lugar, tipo, entrando assim, sabe? Te provocando mesmo, pra você falar mais ainda. Pra você sentir mais raiva da minha cara e comentar mais. Porque quanto mais comenta, mais dinheiro ganha, né? É isso. Mais monetiza e é isso. Pensar que há um tempo atrás a gente não via pessoas trans ocupando espaços, sendo bem vistas, tendo o reconhecimento que deveriam ter. E Mafê, eu queria saber de você, o sucesso te assusta? Assusta. O sucesso me assusta bastante. Eu acho que. Nossa, eu nunca falei sobre isso na internet, mas, tipo, eu acho que eu me privei de muita coisa que eu poderia ter vivido por medo do sucesso. Isso é uma coisa muito comum na nossa geração, eu acho, na nossa época. Mas o sucesso me assusta. Eu tenho um conforto, assim, hoje em dia. Eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho uma vida confortável, só que eu almejo mais. Mas às vezes eu tenho medo do sucesso consumir. A coisa que eu mais tenho medo na minha vida toda é do meu trabalho ser a maior parte de tudo, sabe? E eu tenho muito medo de, tipo, perder tempo de que eu poderia estar com a minha família, com as pessoas que eu amo, por conta do trabalho. E isso me assusta. Me assusta também, tipo, muitas pessoas me conhecerem. Isso é bem, bem complicado porque eu trabalho com isso, né? Porque é isso que eu faço. Mas eu já perdi muita oportunidade por ter medo.
Por achar que aquele lugar não é. Não, que eu não merecia aquele lugar. E não é só com isso que eu tenho. Que isso, eu acho que isso é um problema meu, assim, de achar que eu não mereço outras coisas também na minha vida. Mas sim, eu tenho esse problema. E talvez tenha a ver com ser trans também. Talvez tenha alguma coisa passando por aí que passa nesse lugar. Total, eu acho que a gente vem de uma construção, inclusive, do valor mesmo, né? Que nós não temos valor. Porque uma série de fatos faz com que a gente pense isso, né? E aí eu tô falando de fatos concretos mesmo, né? De coisas que a gente passa, de violência que a gente passa. E aí, acho que é louco você falar isso, porque seria o sonho de muitas meninas, de muitas pessoas trans, inclusive, se relacionar com o sucesso. Que A tenha gente falou pessoas. sobre isso, né, aquela vez que a Sim, gente sim, saiu. sim. E eu fiquei assim, gente, eu fiquei com isso na cabeça. Eu também fiquei com isso na E, cabeça. poxa, olha que luxo, né? Nesse sentido, tipo, a gente Uma pode mulher. alcançar É, isso, uma sabe? mulher trans pode ter medo do sucesso. E o sucesso, antigamente, não era uma coisa. Era Alcançável, impensável. aham, Era uma coisa que a gente nem alcançava, né? Não, porque é isso, né? Parece que a gente cruza o mundo quando a gente decide viver quem nós somos de fato, né? E a gente cruza esse mundo. E aí, quando a gente cruza esse mundo, tudo fica diferente, assim, né? E de alguma forma a gente não foi ensinada ou não teve referência nesse sentido para entender toda essa dimensão, né? Acho que você trazendo sobre família, sobre trabalho, sobre essas questões e ser bem-sucedida, o quanto isso assusta mesmo, né? Porque de alguma forma a gente não tem as ferramentas para lidar com algo tão grande, né? E de alguma forma eu te vejo grande. E acho que isso é bafo, sabe? Eu sinto que você é merecedor, eu sinto que você é muito inteligente e pessoas inteligentes e se empenham em fazer aquilo que fazem, sim, merecem ter sucesso. É uma coisa mais irracional, assim. Tipo, racionalmente eu tenho consciência de que eu sou foda. Pode falar? Foda? Pode. De que eu sou foda, de que, tipo, eu sou uma ótima comunicadora, de que eu sou uma ótima influenciadora e de que eu mereço onde eu tô e o que eu posso alcançar. Só que é uma coisa irracional. É tipo, eu namoro, né? Eu tenho um relacionamento e eu tenho confiança, tenho segurança, tenho conforto no meu relacionamento. Só que fica uma coisinha lá no fundo falando que eu não mereço aquele relacionamento. Porque. Não sei, porque sempre foi me rejeitado isso. Eu sempre vivi nesse negócio de, tipo, vendo mulheres trans sendo rejeitadas e eu nem abria muito espaço, assim, pro amor romântico, sabe? Eu tinha medo, porque parecia que não era pra mim. Parecia que era uma coisa muito distante, parecia que, por mais que eu quisesse muito, por mais que eu sempre tive vontade de ter um relacionamento, não de uma forma desesperada, né? Mas, tipo, eu sempre quis ter um relacionamento. Mas eu ainda sinto que eu não mereço, sabe? Não racionalmente, mas fica dentro de mim. Tipo, parece que a qualquer momento eu vou ser rejeitada, a qualquer momento vai acabar por alguma coisa que tem a ver comigo. Porque é isso que eu vivi a vida toda. É isso que eu via pessoas iguais a mim, mulheres trans iguais a mim passando a vida toda. Parece que um medo, assim, que fica dentro de mim. E em relação às suas amigas cisgêneras, por exemplo, como que era a relação delas com o amor? Elas eram as escolhidas? É, tem isso também, porque eu vivi num espaço muito, tipo. Eu acho que é um espaço de muito privilégio. Eu acho que eu tenho muitos privilégios sendo uma mulher trans. Sempre tive. Mas eu reconheço isso. E eu sempre vivi num espaço de muitas pessoas héteros, cis, cidade de interior, escola particular e não sei o quê. E eu via todas as minhas amigas ali, tipo, 15 anos, arrumava namoradinho, tinha ficante, tinha alguém pra falar que amava ela de uma forma romântica. Porque é muito injusto você falar que, tipo assim, você precisa estar pronta pro amor antes de você encontrar o amor. Eu acho que todo mundo merece. O ser humano carece de amor romântico, sabe? Eu acho muito injusto eu não ter passado pela mesma fase que as minhas amigas passaram, sabe? E eu acho que vem daí, talvez, o meu medo, porque naquela época parecia que eu não merecia, e eu acho que isso fica dentro de mim, né? Porque deve ser um trauma do passado, talvez, sei lá. Sim, você falando isso, me vem umas situações, assim, da vida mesmo, né? Que eu não aprendi a me relacionar. Eu não fui ensinada. Porque toda vez que eu tinha algum tipo de possibilidade de relação, era um lugar muito tênue, assim, né? Ou era da relação sexual, né? E colocava o meu corpo só nesse lugar. E às vezes chega a ser nojento, né? Porque a pessoa é tão podre ali que acaba sendo nojento. Você fica, eu não quero isso, né? O sexo, ele rola a partir do momento que você, né, acho que vai rolar com a pessoa, de uma conversa, de alguma coisa.
E aí tem pessoas que te colocam, assim, como objeto mesmo. E é... Sexo é uma coisa que mexe tanto, né? É uma coisa que traumatiza tanto. É uma coisa que Nossa. tem tanto poder de traumatizar uma pessoa. Eu fico escutando algumas... Não são todas, né? Mas eu escuto algumas histórias de travestis que se prostituem e, tipo, confessando que elas se sentem sujas, que é a única coisa que elas têm pra fazer, se não fizer não tem como pagar conta, não tem como viver, sabe? Não tem de onde tirar dinheiro, só que no final do dia se sentem sujas, tomam banho e continuam se sentindo sujas, sabe? E sexo é uma coisa tão íntima, Sim, assim, sim. e a gente é jogada pra esse lugar de, tipo, de ser um objeto, né? Tipo, de servir para aquilo, de ser feita pra servir aquilo. Pra servir nesse sentido mesmo, né? Porque o sexo ele é uma relação. E você vê que não é nem só pra relacionamento, é pra tudo. Tudo. A gente é jogada nesse lugar de sexo. Sim. Tipo, voltando naquele assunto lá do vídeo que eu fiz sobre você, a maioria dos comentários que estavam falando sobre que tinham te dado hate, alguma coisa assim, falavam de tipo, não, mas ela não pode dar aula porque ela tá ensinando ideologia de gênero e tá sexualizando as crianças. Sendo que, tipo assim, você tá fazendo o seu trabalho, você tá falando com criança do conteúdo da tua matéria, e você tá sexualizando crianças por quê? Porque você tá lá, porque você existe? Sabe? A gente... tudo na nossa vida é jogada pra um lugar sexual. Isso é muito nojento mesmo. Muito Porque perverso. se fosse uma mulher cis fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo, não cairia nessa conotação. E, inclusive, não é algo que as crianças pensam ou falam. Isso tá na cabeça do adulto preconceituoso. E do adulto que consome o conteúdo de sexo. Exato. E aí, porque quem consome são eles. Sim. Né? E aí, por exemplo, chega nesse lugar, tipo, como assim aquela identidade que eu estou consumindo para me masturbar, para me satisfazer, está dando aula para a minha filha, para o meu filho? Pois muito que bem, sim, estou dando aula para o seu filho, para a sua filha, e uma ótima aula. E pode perguntar, porque a aula é maravilhosa. E as crianças me amam, assim, eu sou famosa na escola. Porque é isso, assim. Dá nem pra andar no recreio, né? Não, você falou. porque aí as crianças vêm abraçar. E aí, de alguma forma, também, eu acredito que isso seja também um mecanismo de nos afastar desses espaços, Total. sabe? Tipo, parece que, não, você não pode ocupar esse lugar da educação, porque a educação é de uma mulher higienizada. E eu nunca tive contato com uma professora travesti, com uma professora que seja uma mulher trans, eu nunca tive. Sabe? Isso é muito doido. Porque, nós estamos tentando roubar os espaços das mulheres cis. Que espaço que a gente ocupa? Não, sério. Tipo, que espaços são esses? É isso que eu queria saber. É muito doido. Não há, né? Porque, assim, a gente tá lutando pra mínimo, assim. E eu tô falando do meu trabalho, eu não tô falando... E você tipo, não assim, deveria ter que ficar provando o tempo todo que você tá lá e você tá fazendo seu trabalho bem feito e você tá dando a matéria e você é uma professora boa pra caramba. Você não deveria ter que ficar provando isso o tempo todo. Isso é muito triste, sabe? Isso é... cansativo, é violento. Porra, você estudou, você passou num concurso, você é competente, você tá ali, as crianças gostam de você... Não tem da onde tirar, sabe? Não tem da onde tirar essa linha de pensamento tão cruel, sabe? De tipo assim, a gente não merece estar naquele lugar porque por algum motivo que tem a ver com a nossa identidade, sendo que seu trabalho tá sendo bem feito. Eu acho que a coisa mais bonita que tem é você conseguir, tipo, fazer uma criança brilhar os olhos, assim. Eu acho que isso é muito... Isso diz muito sobre você, assim. Eu tenho muita... Depois que eu te conheci, depois que eu tive contato com você... A entrevista é sobre mim, né? Mas... eu tive muito... Eu tenho muito prazer e muito orgulho de estar aqui conversando com você. Porque eu me inspiro muito em você, sabe? Eu me inspirei muito na sua história, em quem você é, no que você representa, na sua força, em tudo, sabe? Eu acho muito legal estar compartilhando esse espaço e falando sobre isso aqui com você, sabe? E no ruim, você tá ali, você tá fazendo, você tá do mesmo jeito, e é isso, né? Mas é muito recíproco, assim, acho que é muito gostoso a gente ver quando a gente vibra pelas pessoas que a gente acredita, sabe? Acho que esse lugar é onde a gente entendeu que muitas de nós tem que estar em muitos lugares, né? Por exemplo, você tá na internet, desempenha um trabalho lá que é essencial. Eu, dentro da educação, desempenho um trabalho que é essencial, porque a gente tá contrapondo tudo isso que a gente vem falando. Do lugar sexual, do preconceito, da transfobia, da impossibilidade de viver e trabalhar. Porque as pessoas queriam que o quê? Que eu tivesse passando fome, que eu não tivesse onde morar.
Porque estando dentro de um espaço desse, que minimamente garante o meu aluguel, a minha água, a minha luz. Porque, de alguma forma, essas pessoas não estão olhando para o índice altíssimo que tem de professores que assediam as crianças. De violência sexual que tem dentro das próprias famílias. E não é pessoas como eu. São como eles. São como esses homens. São como o sistema deles funcionam. Eles são violentos, eles são agressivos. E eles levantam isso que querem proteger as crianças, inclusive para mascarar o que eles fazem. Porque isso acontece no meio deles. No meio deles. Total. Eles... E quantos professores eu já vi que, tipo, as pessoas passaram pano pra assédio e saía com aluna, assim, agressão. Tipo, tinha coisa que eu via e eu ficava, tipo, tá, estão normalizando isso. Só que vai ter um casal de sapatona, vai ter um casal de homossexual na escola. Meu Deus, era o rebu na escola, entendeu? Aí eu falo, gente... O rebu. Não, e aí uma outra coisa, né? Acho que puxando esse gancho. A gente tá ensaiando pra festa junina da escola. E aí tem sempre aquela quadrilha, né? Meninos de um lado, meninas do outro. E aí, assim, pra mim, isso não é uma questão, né? Falei, gente, vamos montar os pares, nananã. A galera montou os pares. E aí uma aluna veio e falou pra mim, falou assim, professora, pode menina com menina? Porque no ano passado não podia. Aí eu falei, claro que pode, você tem que dançar com quem você se sente bem. Não é sobre quem eu quero que você dance, é sobre com quem você se sente bem, com quem você tem intimidade. Porque às vezes coloca a mulher de novo nesse lugar de ter que aceitar. Por que você vai dançar com o menino? Porque a minha mãe, porque não sei quem falou. E às vezes não tem nem intimidade. Como que você vai dançar com a pessoa que você não tem intimidade? Sabe? E aí eu falei, eu compro essa briga. Porque se não for eu comprar... Né? E ano passado eu não tava na escola. Porque se não for eu comprar, nenhuma outra professora vai comprar isso. Porque pra mim faz sentido. É muito mais benéfico pra minha aula. Porque eu estou ensinando que as pessoas se sintam bem com quem elas vão dançar. Do que eu impor alguma coisa. E aí a heterossexualidade impõe. Que é menino com menina. Mas muito pelo contrário, não deveria ser assim. Deveria ser com quem você se sente bem, com quem você tem intimidade. Com quem vai fazer realmente a dança ali com você, sabe? E a dança também não tem nada a ver, né? Com heterossexualidade, com relacionamento, é uma dança. Quem vê isso é os pais, é as mães, entendeu? Tipo uma assim, dança. Tá no adulto. Se você tá vendo algo sexual relacionado a isso, é porque você tá com problema. O problema tá em você. Tá em você, porque as crianças em nenhum momento falaram nada sobre isso, né? Tipo assim... Tá tudo muito bem resolvido. E aí que eu vejo, né, o quanto que a gente evolui, mas que a gente também retrocede em alguns aspectos, né? Mas a gente tem que ir comprando essas brigas, assim. Total. Sabe? É uma loucura mesmo. E uma outra coisa. Tô olhando aqui e fico pensando sobre essa questão da hormonioterapia. Né? Tem gente que fala assim, você começou a transição quando? Aí a pessoa fala, eu tomo testosterona, vai falar dos bof trans. Eu tomo, tô tomando Evra, Climene, tem vários, né, que as pessoas tomam. Aí fala, eu comecei tal. E aí associam apenas a hormonioterapia à transição de gênero. Parece que a transição começa quando você começa a tomar hormônio, é isso? Uma coisa é totalmente diferente da outra pra mim, né? Acho que na minha experiência. Total. Eu não sei quando foi que eu comecei minha transição. É uma coisa muito assim na minha cabeça. Porque sempre que me perguntam, eu falo, tipo, quanto tempo você tem de transição? Me perguntam. Aí eu falo assim, nossa. Porque eu me entendo, tipo, eu me vejo diferente de um menino desde que eu nasci, desde que eu era criança. Eu lembro que quando eu tive uma infância de uma pessoa trans, eu não tirava a camiseta porque eu sentia que eu tava pelada. Eu não tinha contato com os meninos porque eu me identificava com as meninas, eu ficava com as meninas, sabe? Eu me comportava como menina desde que eu era criança. Sempre. E a minha transição, tipo, eu parar pra pensar sobre isso foi quando eu tinha 15 anos. Será que começou com 15 anos? Mas quando eu tinha 18 anos foi quando eu tive o contato, assim, com a possibilidade de, tipo, não, agora eu vou ter que me transicionar, eu vou ter que ser quem eu sou, porque senão eu não vou ser feliz. Será que começou com 18 anos? Eu nunca marquei como hormonioterapia o começo da minha transição, porque a hormonioterapia, inclusive, foi uma coisa que no começo eu achava que eu nem queria fazer. Eu achava que não era pra mim. Mas depois eu descobri que era pra mim, sim, mas... Peraí! Vai vencer! Não, era pra mim, sim, total. Mas eu nunca marquei o começo da minha transição como... Você tem isso, tipo... Sabe, eu fiquei pensando nisso, porque me perguntaram, e eu já fiz um vídeo sobre isso. Você acha que sua transição acabou? Porque eu acho que a minha acabou.
Não. Não? Não, a Pra- transição, pra mim, ela é um caminho, assim. É, pra mim também, mas eu acho que o caminho meu acabou. Eu acho que, tipo, eu comecei a me transicionar em um momento, eu me transicionei, eu me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, tipo, em todos os aspectos. Eu me olho no espelho e eu estou confortável com a minha aparência. As pessoas me tratam como uma mulher, eu sou respeitada como uma mulher. Pra mim, acabou. Era isso que eu queria. Então, pra mim, transição acabou. Eu já estou transicionada pra mim. Mas tem várias mulheres trans que falam que, tipo assim, é pra vida toda a transição. Você acha isso? Eu acredito muito nisso, assim. Porque eu acho que, inclusive, a mulheridade, ela vem nesse lugar, né? Você não é a mesma mulher desde que você nasce. E aí tem uma frase, agora, inclusive, eu não vou lembrar qual é a autora que fala isso, mas ela fala, você não nasce mulher, você torna, né? Se torna mulher. Da Simone E de acho que Beauvoir. Simone. Um beijo, Simone. Aí. Mas é isso, assim, porque eu acredito que ser mulher em cada lugar do mundo é de uma forma, e o processo que influencia isso, né? A sua idade, o papel que você ocupa, sendo mãe, sendo tia, sendo avó, sendo irmã. Então, assim, existem diversas formas de se entender mulher no mundo, né? Inclusive no trabalho. Então, eu acredito muito que a minha transição, ela caminha nesse lugar, assim. Né? As pessoas falam, você é homem ou é mulher? Eu falo, eu sou um semáforo, sou um tubarão, sou qualquer outra coisa. Porque fica tanto nesse lugar, sabe? E amo brincar com isso, né? Uma amiga até falou assim, ela tem bastante chuchu. Quem não sabe, chuchu é barba. E ela trabalha numa escola. E aí ela virou e falou pra mim, falou assim, gente, que para as crianças, elas ficam olhando e se perguntando, né? E ela vira pra criança e fala, eu sou mulher. Aí a criança fala assim, e a sua barba? Todas as mulheres da minha família têm barba. Acabou, a criança não fala mais nada. Eu achei tão mágico. Falei, é isso, porque teve um dia que eu saí na rua e tinha uma mulher cisgênera com um bigode enorme. Eu falei, é isso, gente, é isso. É. Sabe, é umas coisas que a cisgeneridade, ela não se sustenta. O que é ser mulher? É ter peito? Tem mulheres cis que não tem peito. É ter útero? Mulheres cis não tem útero. Tem algumas que não tem. Não Tem é ter algumas que pelo, tem que tirar. tem mulher cis que tem pelo. Que tem pelo. E aí, sabe? Então, não se sustenta, porque aí fica numa performatividade. Você tem que performar uma feminilidade. E às vezes a feminilidade tá num outro lugar. E falando de feminilidade, eu queria saber qual uma referência de feminilidade de mulher pra você, assim. Uma referência? Uma referência que você fala, poxa, essa. De aparência? Não só de aparência, mas de tudo que envolve, assim. Uma pessoa que você fala, poxa, eu admiro ela. Eu admiro ela. Uma referência de mulheridade. Tipo, eu tento basear a minha aparência em mulheres que eu acho bonitas, sabe? Que eu acho que a estética combina comigo. Mas uma referência de mulheridade, eu sempre tento me basear em mulheres trans. Tipo, eu tenho pra mim uma referência de mulheridade, de história de ser mulher muito legal, a Nani People. Bafo. Eu adoro ela. Nossa. Sim. E é de uma outra geração, né? Assim, É. falando Nani People, eu fiquei até... Eu, já assisti vários podcasts, assisti várias entrevistas com ela. Eu gosto do trabalho dela na TV também. Eu gosto de como ela fala e mete a boca e é isso, sabe? Mas agora, se fosse de aparência, eu ia falar uma coisa bem genérica, Dove Cameron, assim. Nem sei quem é, tá? Joga aí na tela, que eu não sei quem que é. Nossa, eu fico muito feliz quando me chamam de Dove Cameron, sério. Pesada. Mas é isso. E eu fico pensando nessas referências, aí falando isso, até eu respondendo, né? Eu vejo algumas figuras muito grandes, assim, né? Mas, assim, as minhas maiores referências de feminilidade ou de mulheridade vêm muito de casa, assim, sabe? Da minha mãe, da minha avó, das minhas amigas, assim. Eu sou muito fã das minhas amigas. Tipo, de verdade, assim. Eu tenho não é uma fixação, mas eu acredito que o mundo caminha nesse lugar, assim. Tipo, eu vibro como se eu tivesse ganhado com elas. Como se eu tivesse, sabe, ali vivenciando coisas que são minhas mesmo, sabe? Porque parece que de alguma forma, quando uma das minhas vence, ganha alguma coisa, tem acesso a alguma coisa, eu também estou lá. Eu também estou vibrando por isso, sabe? Sim. Mas uma outra figura que me admira muito, assim, é a figura da Erika Hilton. Acho que ela desempenha um papel, assim, maestroso dentro e fora da política, né? Acho que ela veio aí pra realmente mudar e quebrar muita coisa. Inclusive que isso interfere na nossa imagem, na nossa vida, sabe? De como as pessoas veem mulheres trans, como as pessoas veem travestis negras ocupando espaço e fazendo a diferença, sabe? Porque eu acredito que ela chega ali e desempenha o papel dela, não a passeio.
ela sabe o que ela tem a ganhar e ela sabe o que ela tem a perder. Então, assim, é uma referência muito grande, assim, pro É meu uma trabalho, referência pra minha muito grande vida. pra mim também. Acho que pra muitas de nós, né, Pra muitas assim. de nós. Já falaram, já te compararam muito com a Linda Quebrada. Sim, eu amo a Lin. A Lin, eu falo uma coisa que eu falo sempre. Se não existisse o trabalho da Linda Quebrada, eu não. Acho que eu não teria transicionado, assim, sabe? Eu Porque amo a Lin foi também. ouvindo as músicas dela, sabe? Submissa do Sétimo Dia, Mulher. E foi naquele álbum ali que eu fui entendendo. Eu falei, ah, bicha travesti, cabelo arrastando no chão. E eu colocava uma lace, porque eu me descobri um pouco nessa brincadeira. Uhum. E se eu não fosse isso que o espelho tá me mostrando? E se eu fosse uma outra coisa? Como eu seria? E foi nessa brincadeira, porque assim, inclusive a minha transição, ela vem muito desse lugar, não vem de um lugar de dor. E aí eu transiciono junto com as minhas amigas. Né? E eu falo, amiga, passa um batom, pinta uma unha, vamos ver, né? Vendo que dá. Vê o que dá. E é muito gostoso isso, porque, inclusive, de outras gerações, eu vejo que foram transições muito duras, né? Por essa questão familiar, expulsão de casa, falta de trabalho. E aí, a minha geração não. O meu convívio não, sabe? E aí é meio louco isso, assim. Uhum. O meu convívio sempre foi, como eu falei, né? Eu sempre, tipo, a minha infância, a minha adolescência sempre foi nesse meio de, tipo, mulher, cis, hétero, e eu via elas e eu tinha vontade de ser como elas, sabe? Eu acho que sempre foi muito duro pra mim, porque eu via aquilo e eu não podia ser. Você era chata, assim? Tipo assim, você chegava a xingar elas, alguma coisa desse tipo? Não, 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 não? não, não. Não xingava. Só quando Nem era precisava. implicante, Quando nada. precisava xingar, eu xingava. Ah, tá. Quando tinha que Não xingar, era a gente boba. sempre xinga, né? Lol. Mas. Ló. Mas eu não tinha inveja delas. Eu tinha um. Eu não sei qual é o sentimento, mas eu queria muito ser como elas, mas eu não me sentia mal pra elas terem aquilo, sabe? Eu me inspirava muito nelas, sabe? Eu me vestia como elas. E elas me ajudavam muito também, tipo, eu tive que esconder quem eu sou por muito tempo, por conta dos meus pais, né? Meus pais são uns amores comigo hoje em dia, só que no começo eu precisei me esconder. Então a minha transição veio de um lugar duro, veio de um lugar de, tipo assim, eu sabia que eu não podia ser o que eu sou, entendeu? Sim, sim. É muito complexo isso, né? De ter que se esconder, se relacionar com as outras pessoas, se relacionar. Inclusive com essa cisgeneridade, né? Das mulheres. E eu lembro de uma passagem que uma menina, ela era, tipo, o estereótipo do padrão, assim. Loira, do olho verde, heterossexual. Aí ela tinha um namoradinho na sala de aula. O namorado dela era feio. E aí, depois de um tempo, além de feio, eu entendi que o namorado dela também era racista. E aí, assim, ai. E aí, hoje em dia eu vejo essa galera falar, ai, que bom, que bom, que bom que o tempo passa, as coisas acontecem. E cada um vai ficar no lugar que deve ficar, assim, sabe? E aí ela virou pra mim e falou assim, ai, não sei o que, sua bicha. E virou. Ali, naquele momento, ela virou uma chave na minha vida, assim. Que aí eu bati na mesa e falei, eu sou mesmo, e aí? Amor, e ela só enfiou o rabinho dela entre as pernas e não aguentou. Porque na cabeça dela, era uma ofensa pra mim, naquele Sim. momento, né? Quando eu tava na escola, eu já sofri bullying, tipo, não muito bullying, mas eu sofria, tipo assim, as pessoas me rejeitavam e eu não tinha muitos amigos e me zombavam de mim, sabe? Sempre com isso, tipo, ai, viadinho, não sei o quê, e eu ficava muito reclusa ali na minha. Até que tipo, eles ficavam brincando comigo num jeito que, tipo, eu não percebia que estavam zombando, mas eles estavam zombando. Eu achava que eles estavam brincando comigo, mas não, estavam zombando de mim mesmo. Até que um dia, o menino lá me chamando de viadinho, não sei o que, eu falei, eu sou. E aí? Aí ele. Acabou. Ai, não sabia que você era. Ah! Se você fosse, eu não tinha falado. E aí, tipo, eu lembro também num dia que foi quando acabou de vez que eu tava numa festa, e aí sempre tem essa brincadeirinha de. Eles falam assim, "Ah, sai fora", sabe? Essas coisas assim, tipo, quando vão falar da gente. Aí a gente ia fazer uma jogo de verdade desafio. A brincadeira da garrafa, a temida garrafa, A gente. brincadeira da garrafa. Aí eles falaram assim, "Ah, eu não vou beijar esse viadinho aí não", porque na época foi antes da minha transição, né? Aí eu falei assim, quem falou que eu quero beijar você? Você é horroroso. Tá. Ele assim, ficou quieto. Depois ele me pediu desculpa. E depois daquilo lá eu fiquei insuportável. Tipo, eu sempre me esforcei pra ter. Em público, assim, quando eu tô com as pessoas, quando eu saio pra qualquer lugar, eu sempre tento manter uma postura que vai. Intimidar. Mostrar respeito, sabe? Eu sempre tive muito isso. E aí nunca mais me desrespeitaram depois. Sempre tiveram até medo de falar as coisas pra mim, sabe?
É babado. Aquelas pessoas lá, né, da época. Mas assim, eles. Eu tenho boas memórias da minha infância, da minha adolescência, apesar disso tudo. Ah, eu também. Eu tenho muito, assim, de coisas muito gostosas que eu vivi, assim, sendo a criança que eu fui, sabe? Muita E coisa. era muito gostoso também a adrenalina de sair escondido e fazer o que eu queria, usar a roupa que eu quisesse. Isso era muito gostoso. Apesar de ser problemático hoje em dia na minha cabeça, né, eu sabia que eu tinha que esconder isso. Era muito gostoso, porque era uma sensação de adrenalina, de estar me descobrindo e de fazer o que eu quero, sabe? Eu gostava. Eu não tive isso, não. Eu já fui muito, assim... Eu era boa, hein? A minha mãe só descobriu na época que eu usava roupa feminina porque eu contei. Eu escondia tudo, eu guardava nas caixas no meu guarda-roupa, aí eu saía de casa, ia pra casa da minha amiga, me arrumava, depois eu ia pra festa, voltava da festa e escondia tudo assim, botava dentro da calça, não sabia nem como cabia tanta roupa Mas dentro da minha e o calça. cabelo, assim, você ia com... O meu cabelo, eu só tive cabelo grande quando eu era bem criança. E aí depois eu sempre tive o cabelo batidinho, assim. E eu nunca usei lace. A maioria das mulheres trans usa lace, né? No começo Sim, usa peruca, claro. lace, e eu nunca usei. Porque Só. acho é a primeira relação com o cabelo grande, assim, né? Porque tem esses marcadores de gênero, né? Sim. Cabelo É grande, porque também eu ficava assim, eu nananã. não tinha dinheiro pra comprar um. Quando eu comecei a ter vontade de usar cabelo grande, eu sempre tive, na real. Mas quando eu vi que eu podia, né, deixar meu cabelo crescer, em vez de comprar uma lace, eu fiquei assim, não, vou deixar meu cabelo crescer porque eu não consigo comprar uma lace boa. Eu não sei cuidar. Eu vou sair com um rato assim na cabeça? Não vou. Aí eu esperei crescer, deixei o tempo, entendeu? Sim. Passei pela fase beisola, já teve. Ah, não, o seu cabelo. Não. Meu cabelo ficou bem aqui assim, ó, bem com buca. Era triste, mas agora. Pra nós, né, negras, assim, a gente tem o negócio da trança. Então, a Uhum. trança era aquilo, né? Tem meninas até, né, que vai vivendo a sua transição com trança, porque traz esse aspecto de feminilidade, é acessível financeiramente, né, dura um tempo bom. Mas, assim, eu sempre... Acho que a primeira vez que eu me entendi nesse lugar da feminilidade, inclusive, foi quando eu coloquei pela primeira vez a minha trança, assim. Que aí eu saí na rua, aí a relação dos homens comigo mudou, a relação dos carros comigo mudou. Tipo assim, tudo mudou com a trança, né? Era uma trança loira, assim, metade, batia pra lá da minha bunda. Porque eu era abusado, então eu sempre fui muito assim, se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa e, né, foda-se as outras pessoas. E aí, foi na época da pandemia. Então, assim, ou eu nascia ou eu morria. Porque era isso, né? O mundo tava acabando, tava todo mundo ficando doente, nananã. Falei, eu vou. E aí eu pedi pra uma amiga fazer essa trança. E aí, depois de um tempo, ela transicionou também, assim. Que legal. Então foi meio que, tipo, uma dando forças pra outra, porque é nesse sentido, sabe? Tipo, se a gente não tem uma referência, ou não tem ninguém próximo que também tem essa vivência, essa realidade, é muito difícil a gente ter força, sabe? Mas assim, eu sempre brinquei. Já saí com rato. Nossa, direto eu saio com lace rato, assim, aquela lace em cima. Ai! Aí eu lembro de uma amiga minha, e ela saía com. Realmente, vinha ela e o cabelo vinha O cabelo atrás. atrás. Aí vinha um bloco, sabe? Passava ela, daqui a pouco passava o cabelo. Ela mexia, ficava aqui, né? Ele Falava, parado. amiga, e ela não, e não sei o quê. E eu falei, arrasou. Isso mesmo, você tá Arrasou, feliz, tá bem? É o que importa, porque fora isso, tipo, não importa, sabe? Porque talvez pra alguns de nós a realidade ela é muito difícil. Sabe, de verdade, assim. Pra algumas pessoas, ter um cabelo é uma realização. Total. E aí, por exemplo, pra mulheres cis, tipo, isso é dado. Pra gente, a gente tem que conquistar. E o cabelo é um símbolo, assim, é um marco de feminilidade, assim, né? Pra mim, meu cabelo, eu tenho uma relação de muito cuidado, assim, com o meu cabelo, porque é muito importante pra mim. Tipo, o formato, o jeito que ele tá, como isso, tipo, como isso foi uma virada de chave pra mim também. O meu cabelo foi uma virada de chave na minha aparência, como as pessoas me enxergavam. Mas eu nunca tive isso de lace. Não. Nunca comprei uma lace. Pensar que daqui 5 anos você poderia estar de uma forma diferente, de um jeito diferente, em um lugar diferente. Poderia ser um país, poderia ser uma cidade, ou poderia também ser um outro bairro. Mafê, como você se vê daqui 5 anos? Essa pergunta pra mim é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade, tipo, de me projetar daqui 5 anos, porque é, a vida muda em tão pouco tempo, né? Tem tanta coisa que aconteceu que mês passado, assim, eu nunca acreditaria que podia ter acontecido na minha vida, sabe? Mas daqui 5 anos eu espero que eu esteja sendo cada vez mais eu, sabe? Que eu esteja focada no meu trabalho, que eu consiga trazer conforto financeiro, assim, pra minha família,
que daqui 5 anos já tá bom de meu namorado me pedir em noivado. Ah! Já tá bom de eu tá morando em algum lugar diferente, ter fechado muitas publis muito legais, tá me formando na faculdade. É assim que eu me vejo. Eu espero estar bem de saúde, de cabeça e Próspera. continuar próspera. É assim que eu me imagino. Tudo. E o que você diria para as pessoas que estão começando a trabalhar com a internet? Eu diria pra ter responsabilidade com o que você tá fazendo, porque a internet é muito tentadora. É muito tentador você ficar o tempo inteiro recebendo proposta de, por exemplo, de tigrinho, assim. É muito fácil de você ganhar muito dinheiro na internet. Só que se você quer trabalhar e você quer ser profissional e ter uma boa relação com marcas muito boas, tenha profissionalismo, tenha cuidado com o que você está falando. Dinheiro fácil, vai fácil. Dinheiro fácil não traz profissionalidade, não traz profissionalismo, sei lá. E seja autêntico. Você já recebeu propostas de... Todo dia só. Todo dia? Todo dia, tipo, o tempo todo, sabe? É muito doido. Eu já fiz uma vez, só pra saber quanto eu ganharia. E é louco, assim. Tipo assim, é uma web babado. É uma coisa babado. É muito dinheiro. Mudaria vidas. Mudaria. E eu acho que eu mudaria a minha vida, mas estragaria a vida de muita das gente. pessoas que estão ali fazendo o meu acontecer, que é das pessoas que gostam de mim, sabe? Então eu não faço de jeito nenhum, eu não consigo, não ia me sentir bem, não tenho essa índole. Só que eu acho que também tem que ser bastante autêntico e tem que trabalhar bem, né? Você tem que saber se enfiar ali, saber do que você vai falar, quando você vai falar. Tem que trabalhar, né? Tem que estudar pra isso também. Sim, eu faço sim. curso, faço tudo, porque não é assim, é óbvio que é um trabalho muito fácil, é muito muito confortável, né? Só que tem que estudar, tem que fazer. Porque acho que tem coisas que são muito específicas de quem trabalha com a internet, né? Isso que você falou, de marcas, de conseguir fazer um conteúdo legal, de conseguir ter uma história por trás, de ter conexão com as pessoas. Então, Ter assim, cuidado também com quem você se relaciona no sentido de amizade, porque é um meio muito falso. As pessoas se sentem muito mais do que elas são, entendeu? Muito complexo. porque acho que exige, né, tudo isso. Acho que volta naquilo que você falou, inclusive, do medo do sucesso, né? Quando você tá fazendo sucesso, é muito fácil que as pessoas estejam ao seu redor, é muito fácil que as pessoas estejam batendo palma. Mas eu acredito que até nesse lugar de amizade, a gente precisa de amizades que nos empurrem. Sabe, que nos dê um chacoalhão. Porque eu não quero só pessoas que estejam ao meu lado falando que eu sou rainha, linda, maravilhosa. Eu quero pessoas verdadeiras. Tipo, você errou? Errou, gata. Vai lá, se retrata com as pessoas, né? Faz algo diferente. Peça desculpas. Porque nós somos humanas. Nós somos humanas. A gente trabalha com internet, a gente tem admiração das pessoas de alguma forma, né? E, inclusive, no seu caso, ainda numa proporção muito maior. Entendendo isso, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai errar. E eu acho que a gente não pode perder esse lugar, tipo, eu vou errar porque eu sou. Porque acho que vem muito de uma cultura do cancelamento. Mas também tudo na internet é facilmente manipulável, né? Porque tipo assim, se você trabalha com uma equipe que sabe fazer uma limpeza de imagem, não importa o que você tenha feito, as pessoas só vão esquecer, sabe? Sim. Tudo na internet é muito passageiro. Então, eu acho que você manter a tua dignidade, o teu caráter e manter tua palavra ali é difícil, mas eu sempre tento fazer isso. E eu acho que isso que faz você ser, se você quer trabalhar de influenciador, se você quer ter uma boa relação com marcas, se você quer ser reconhecido pelo que você é isso que vale a pena, sabe? Demora mais, às vezes, se você não bombar de uma vez, né? Demora mais, mas vale mais a pena no futuro. Porque você vai ser profissional naquilo que você tá fazendo, sabe? E às vezes os números nem importam tanto se você é profissional. Porque acho que tem a dimensão do valor do seu trabalho, né? Por exemplo, você não é só uma pessoa que tem grandes números, mas você tem relevância, você tem influência, você tem dignidade, né? Porque é isso, né? No meio de influência, a gente vê pessoas que, tipo, você fala... Poxa, essa pessoa não tá construindo nada, não tá agregando em nada. Então, acho que até mesmo isso das pessoas que estão ouvindo, pensar, né? Quem vocês seguem? Quem vocês compartilham o trabalho? Quem vocês admiram? Né? Nessa lista que vocês seguem, que vocês admiram, tem mulheres trans? Tem pessoas negras? Tem pessoas indígenas?
Quantos artistas vocês acompanham? Seus amigos, artistas do seu bairro, sabe? Porque às vezes é muito fácil as pessoas baterem palma pra pessoa que tem 30 milhões de seguidores e não tá fazendo Isso nada. aí é muito legal que você falou. Tem alguém do teu bairro que você segue? Porque é bom você ver você ajudar quem tá começando. Porque sempre fica nesse lugar de chacota, né? Ai, tá lá, tá gravando vídeo, acha A que é blogueirinha, influencer, a blogueirinha e começa a rir. Aí quando dá certo, vem Sim, atrás sim. e não sei o quê. Então, assim. Sempre acreditei em você. Ai. Então, assim, não dá. Eu acho que você tem que apoiar quem tá começando também. Eu acho que você tem que apoiar pessoas que estão ali tentando, né? E estão sendo honestas. Sim, você vai seguir uma pessoa trans, quantas mulheres trans você segue? Beleza. Mas a mulher trans, ela faz um conteúdo legal. Ela não engana ninguém. Tem que ver isso também, né? Lógico, lógico, né? Nesse sentido. E caminhando pro final, queria que você deixasse um recado para as pessoas, e principalmente para as pessoas trans e travestis, que estão no início da sua transição e que precisam ouvir, ou melhor dizendo, né? O que você diria para você no começo da sua transição, que você não ouviu de ninguém, sabe? Eu acho muito legal isso, porque eu tenho uma playlist no meu TikTok que é Vivência Trans, e eu faço os vídeos pensando nisso. Tudo que eu falo é o que eu gostaria de ter ouvido no começo. Tem muita coisa que eu gostaria de falar pra mim no começo da minha transição, mas eu queria que a minha eu do começo, que começou a se expor ali, que começou a falar sobre quem é pra todo mundo, eu queria que ela tivesse calma. Eu queria que ela tivesse mais consciência de quem ela é, que ela olhasse mais pra ela, sabe? E que não desrespeitasse o seu tempo pelo que outras pessoas estão falando, ou deixando de falar, pelo que outras pessoas estão deixando de validar. Porque eu precisava ouvir o tempo todo que eu era uma mulher, pra me sentir bem, pra me sentir validada de várias maneiras diferentes. E você não precisa, sabe, no começo da transição ainda mais, porque as pessoas não vão te enxergar como uma mulher e você tem que ter isso em mente. Você não pode pensar que você vai mudar o mundo ou que você simplesmente vai fazer as pessoas te enxergarem como quem você é do dia pra noite. Então, tenha calma, tenha paciência com o teu processo que vai rolar. É isso. Arrasou, então. Que coisa linda, né? Ouvir que a gente tá podendo nos vingar, né? A gente tá vingando aquilo que a gente quer que, de alguma forma, tome proporção no mundo. Então, essa vingança, acho que ela é muito cara pra nós, assim, né? E, de alguma forma, se não tem, a gente tem que criar. Se fecha uma porta, a gente vai lá e cria um portal. A gente vai lá e quebra a A porta. gente quebra a porta e cria o nosso portal e vai pra outro lugar, muito isso melhor, aí. né? Então, acho Total. que caminha um pouco nesse sentido. Vou me despedir de vocês, gente. Esse foi o primeiro episódio. Não vou pedir pra vocês compartilharem, pra vocês comentarem, nem nada disso. Porque se vocês realmente, de fato, gostaram do trabalho, se vocês gostaram da nossa conversa, quero que vocês realmente, né, engajem, que vocês falem pra mãe, pro pai, pra irmã, pro sobrinho. Porque é muito importante pro nosso trabalho, muito importante pro trabalho da Mafê. E continuar impulsionando vidas, histórias de pessoas trans e travestis, principalmente aqui no MS, no nosso estado do Mato Grosso do Sul. É isso, então um beijo e não tem babado. Até uma próxima. Eu amei.